Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No Farmando Edge de hoje eu vou falar sobre uma linha chamada Bet versus Missed com vocês. Então a gente vai aprender mais uma linha estratégica flop para aplicar contra os nossos oponentes. Antes de mais nada, se você já é reg do canal, não esqueça de dar o no botão do like. Se você ainda não é inscrito, assista o vídeo. Caso ele lhe agregue algum valor, considere deixar sua inscrição que vai ajudar bastante a gente. Então vamos lá, rapaziada. Antes de explicar a linha para vocês, eu quero explicar como que ela acontece. Basicamente, existem uns cenários que a gente pode fletar da cold call de diferentes posições, tá? E eu vou pegar aqui o meu range do button, por exemplo, que eu estou dando cold call. E aí vocês podem ver que esse é o range que eu dou cold call do button, ou seja, um oponente abre qualquer posição da mesa e tem o range que eu jogo no geral. Como eu jogo muito KO, certo? Acaba que boa parte desse range entra como range de flat, coisa que não aconteceria se fosse torneio Vanilla. Torneio Vanilla a gente não vai fletar tanto porque a gente tem menos interesse em ficar jogando mais mãos do que em torneios KOs. Mas torneios KOs, quando a gente cobre os oponentes principalmente, a gente acaba querendo jogar mais mãos para se expor à oportunidade de eliminar eles. Então vocês podem perceber que o meu cold call na média do button é 9,5 e quando eu estou sendo coberto, ó, HU coberto é 8,1, mas quando eu estou cobrindo, HU cobrindo é 11%. Então eu jogo mais mãos quando eu estou cobrindo o oponente. E novamente, esse seria o range que eu estaria jogando a maior parte das vezes, tá? Então é com essas mãos aqui que eu vou chegar no pós-flop na linha que eu vou passar para vocês agora. Então beleza, a gente vem pro pós-flop e aqui tá a linha. Basicamente é essa linha aqui, ó, BVM flop, que é bet versus missed flop. O bet versus missed, ele pode acontecer em diferentes spots, em diferentes cenários, mas nada mais é que uma aposta quando o oponente missou, ou seja, não fez uma ação agressiva. Geralmente missou uma c-bet ou missou um barril. Basicamente é quando o oponente ele era agressor na street anterior e ele não continuou agredindo. Ele checou. E aí vocês podem ver que eu aposto nessa linha 70% das vezes e checo 30% das vezes. O que acontece? É que na média teórica isso fica por volta de uns 45 a 55. Só que o field joga muito mal contra essa linha. Então a maneira de explorar o field nessa linha é apostando mais com diferentes mãos do que deveria. E aí o foco de hoje vai ser mostrar para vocês alguns cenários de bet versus missed de flop, beleza? Cliquei aqui nas vezes que eu apostei, 70% das vezes flop, de 690 cenários, e a gente vai para o range que eu jogo nessa linha. Vocês podem ver que tem 16% de trash hands, que são mãos que não tem equidade nenhuma, não é nem draw, um pouquinho de as high, 19% de draw, e vai melhorando conforme maior o topo do range. Percebam que até boa parte dos meus pares médios, eu beto bastante nessa linha. Tá? Então, vamos começar pelo topo, né, que é a parte mais fácil, vamos dar uma olhada em algumas mãos. Então lá, o oponente abre, nesse caso ele abre do CO, a gente fleta do button, ele checa e a gente aposta. Esse é o bet versus missa de c-bet flop. Tá? No caso, eu apostei o 7-7. Aqui temos um 2-2, o oponente checa, eu aposto, ele me dá raise. Aqui temos mais um 7-7, onde eu fleto, ele checa, eu aposto. Temos um Ice Vala, que eu fleto, ele checa, eu aposto. Essas são as mãos de topo, tá? E aí, além das mãos de topo, a gente vai ter aqui alguns top pair, kicker fraco, tá? Então vamos ver aqui alguns top pair, kicker fraco. Eu fletei um Vala 10 suited, BT. Fletei um Dama Vala suited, BT flop, beleza? Fletei um Rei 10 suited, BT flop também. Tá? Além desses pares médios, top pair kicker fraco, que é top pair weak kicker aqui, tem uns top pair kicker forte e tem também alguns middle pair e low pair. Então percebam que middle pair vai ter alguns combos que eu beto, tá? Ó, não é dos melhores, mas também acontece. Percebam, fletei um rei dama off, BT flop. Fletei um 7-7, BT flop versus Missed. Fletei um 10-10, BT flop versus Missed. Fletei um dama 10, BT flop versus Missed também. Tá? E aí tem alguns low pair também, que são os pares mais baixos, né? Então quando a gente fleta um parzinho, quando a gente fleta um parzinho e apostamos. Fletamos um parzinho aqui, apostamos também. Fletamos mais um par aqui. No caso a gente acertou um par, fletamos 6 e 4 suited e apostamos. Parzinho de 2 a gente aposta. Beleza? Então vocês percebem. E aí tem também, pô, se eu tenho mão de valor, tanto topo quanto mediano, eu posso colocar mão de blefe também. Percebam que tem mãos aqui que eu não tenho basicamente equidade nenhuma, ó. 7 e 5 suited, apostei. Um dama 10 suited no board de bala high. Postei também. Dama 10 suited, bet versus missa de flop. Bala 10 suited, bet versus missa de flop. 10 e 9 suited, bet versus missa de flop. Dama 10 suited, bet versus missa de flop. Percebam, diversas mãos diferentes. E aí tem alguns draws também. Então vamos pegar alguns combos de draw aqui, que são basicamente, ó, flush draw. Flush draw aqui, vamos ver se dá uma vala. Uma broca, beleza?
No rei 10 suited também flush draw. Tá? No dama vala suited outro flush draw. Aí vocês conseguem perceber, ó, que tem broca, rei 9 no dama 10 4, broca, ás e dama no rei 10 10, ponta, ás e 10 no vala 9 8. Tá? Então, o bet versus missed nada mais é que você apostar contra o check do oponente. Vocês podem fazer isso em basicamente todos os boards, porque o field joga muito mal, principalmente o field micro e recreativo. Eles não apostam OP tão bem quanto deveriam e nem jogam contra essa linha tão bem quanto deveriam. A size que eu mais uso, e a size que vocês podem mais usar, é entre 1/4 a 1/3. Eu não uso muito as sizes altas. Percebam que, e quanto menor a size que eu fizer, mais par média eu tenho. Aí sizes maiores eu faço com um pouco mais de topo. E se você gosta do meu conteúdo didático e gostaria de aprender mais comigo, na descrição abaixo tem um link com a lista de interesse para o meu curso e mentoria, com conteúdos ainda mais específicos e direcionados para melhorar a habilidade de vocês como jogadores de poker. Então não se esqueça de deixar sua inscrição. Então percebam, quando eu chego nesse cenário, eu aposto 7 a cada 10 vezes flop, tá? Então, porque 70% das vezes eu aposto. Aí, para além disso, a gente tem a segunda parte da action, que seria o quê? Além do betar versus missa de flop, eu vou barrelar turn, que é o barrel turn. Então, a gente vai ver vezes que eu continuei barrelando turn, principalmente por blefe. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas mãos de valor, que eu betei flop e turn, e algumas mãos de blefe, que eu betei flop e turn. E aí, algumas mãos para vocês, que eu estarei mostrando que eu estarei blefando. Ó. Aposto beto versus missa de flop, o oponente dá call, e turn eu faço mais uma size de overpot turn. Se ele tivesse uns 40 big blinds, talvez eu não faria uma size tão alta, talvez eu fizesse uma size menor. E o oponente folda. Ó, fletamos um dama 10 suited, aposto flop. Tem uma broca, agora no caso são duas brocas, o 9 e o rei. Aposto overpot turn. 10 e 9, fleto. A gente check. Aposta que ele tá mais curto, eu vou chovar turn. Beleza? Então, assim, assim as bluff, né? E algumas das vezes as value também. Vamos pegar algumas vezes que eu apostei as value. Ó, fletei um 4 e 2 suited, aposto flop. Trinco turn, aposto mais uma turn. Vamos ver essa aqui. Fleto, aposto flop, minha broca, acerto a broca turn, aposto turn uma size alta, o oponente chova, eu pago. Ele tava trincado e fullou. Eu 5-4 suited, fletei o 5-4, aposto trincado flop, ele dá call, barrelo turn, ele folda. As damas suited, eu fleto, aposto flop no segundo par, kicker bom, ele dá call, turn eu sigo, aposto ele dá call, river, ele sai betando, eu chovo, e a gente splita. E vamos para a última mão de valor, e 9 suited. Aposto flop, bet versus missa de flop, o oponente dá call. Continua barrelando turn, o oponente folda. E aí vocês podem perceber o quê? Que eu aposto o segundo barril turn 50% das vezes. Então assim, dá para barrelar bastante, tanto flop quanto turn. Tá? E aí, quanto for melhor o seu valor, mais você pode apostar. E percebam que quanto maior a size, mais combo de ou blefe, 40% é weak ou 44% weak eu tenho, ou topo, né? Porque o que não é weak é valor. E quando eu beto sizes baixas, o que acontece pouco, que é meio pote ali, eu aposto combos que não são tão topo. Então os pares mais baixos ali, como esse, ó, dama vala, apostei flop, beto mais uma baixa turn. Então como esse, Ás e 8, e não é o melhor Ás X, né? Ele pode ter Ás e dama, Ás e rei, Ás e 9, Ás e 10, eu aposto mais uma size baixa. E aqui eu checo o river, beleza? Então, faço diferentes sizes turn, mas barrelo com uma frequência alta. Então, a linha geral seria, a gente aposta flop, bet versus missa de c-bet, o oponente não c-betou OP, então é um missa de c-bet OP, e a gente aposta flop no bet versus missa, tá? Diferentes mãos em diferentes cenários. Tanto trash e hands, tá? Quanto velo e hands. E vai gerar uma fold equity decente, tanto flop quanto turn, beleza? E é isso, a linha ela é fácil de aplicar, é uma linha que vocês conseguem ajustando o range pré-flop para KO, principalmente que o range é maior, ou para Vanilla que o range é menor, vocês conseguem aplicar com uma frequência bem alta, é muito simples, eu não preciso passar conceitos teóricos para vocês para aplicar isso, porque o field já erra bastante, erra o suficiente, tanto se betando OP uma composição errada, então chegando com menos range checando, quanto não dando check raise o suficiente, então a gente consegue aplicar essa linha com uma frequência legal. No futuro eu passarei, como reagir contra check raise, como barrelar turn river, mas no momento, para ficar bem simples, para ficar vídeos mais curtos, mais sucintos para vocês, eu vou postar esse vídeo desse jeito, nessa linha específica. Beleza? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. E se você gostaria de mais vídeos como esse e gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de comentar na seção de comentários abaixo, porque ajuda bastante o nosso canal a crescer e eu continuar produzindo conteúdos, beleza? Valeu, falou!